Bom dia, muito obrigado pela dedicação de vocês, pelo tempo que vocês estão emprestando aqui para essas nossas aulas de Civil 237. Hoje então nós teremos a nossa aula número 8, que trata de concreto, de alguma conceituação, controle tecnológico e dosagem. Bom, nós vamos tratar nessa unidade, né, de água de amassamento, de aditivos para concreto, mas agora aplicados, né, nós já vimos nas aulas anteriores tudo sobre aditivos, sobre plastificantes, superplastificantes, aceleradores, retardadores, incorporadores de ar, expansivos, toda sorte de aditivos. As propriedades do concreto no estado fresco, trabalhabilidade, exudação, perda de abatimento e massa específica. A gente já vem conversando sobre essas propriedades ao longo de todo o curso, mas agora nós vamos parar especificamente para tratarmos dessas propriedades do concreto no estado fresco. E no estado endurecido, resistência mecânica, massa específica, permeabilidade, durabilidade, deformações. Vamos falar também de controle tecnológico e controle estatístico do concreto. E, na sequência, vamos tratar das dosagens de concreto, né? Como é que a gente produz concreto, quais são os métodos de dosagem, aspectos sobre mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura desses concretos. Muito bem. Mais importante num concreto é a água. O cimento é importante, o agregado é importante, tudo bem. Mas a água, ela é responsável por garantir ao concreto uma das suas principais características, que é a trabalhabilidade. E a água também é que é responsável por catalisar as reações do cimento Portland. Então, sem água, sem uma boa água, nós não teríamos matrizes de cimento Portland. Eu costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte: que tipo de água eu posso ou devo utilizar para produzir um concreto? Uma água de beber. Ou seja, você pode beber essa água que está aí? Sim, eu posso beber, então ótimo, essa água é uma boa água para produzir concreto. E por que isso? Porque as impurezas, elas interferem nas propriedades do concreto, e é fato. E, embora a gente saiba que nem sempre nós teremos água potável para produzir concreto, é importante também que a gente entenda quais são os teores aceitáveis dessas impurezas para que essa água também possa ser utilizada. E água do mar? Posso usar? Águas industriais? E quais seriam os efeitos dessas impurezas da água de amassamento na qualidade do meu concreto? Vamos saber isso agora. Por exemplo, eu posso ter água barrenta, água com silt, água com argila. O problema dessas águas é a turbidez. A gente identifica a presença desses materiais aqui, desses materiais finos, através da turbidez. E nós temos um limite aceitável para isso, que é 5.000 miligramas por litro. Então, se a gente consegue definir qual a concentração dessas partículas muito finas em suspensão na água, nós podemos usar essa água. E qual é o problema da presença das argilas, né? Elas podem contribuir com o aumento da compacidade de massa. Isso é um negócio interessante, porque se por um lado eu tenho esses elementos, esses materiais ocupando espaços vazios e transformando o nosso concreto em concretos menos permeáveis, se essas argilas forem não reativas, elas vão entrar somente como carga e elas vão elevar a demanda de água do nosso concreto, criando um problema ainda maior, né? Agora, aquelas adições de metacaolina e pós-reativos que nós já vimos ali do outro lado, têm comportamentos diferentes, né? Porque esses dois materiais aqui, tanto os pós-reativos quanto os metacaolins, eles são materiais que foram tratados mecânica e termicamente, então eles são reativos. Mas assim como as argilas, esses pós também elevam as demandas por água no nosso concreto. Tá certo? Agora, tanto essas argilas em excesso, tanto argilas quanto siltes, né? As argilas e os siltes em excesso, né, nessa água que nós vamos utilizar, elas prejudicam a formação dos produtos de hidratação em função desse desequilíbrio aí dos fatores da relação entre a água e o cimento presente no concreto. Algumas outras substâncias também podem estar presentes na água, né? Alguns cátions e alguns ânions, como você pode observar por aqui. Bom, e qual é o efeito então desses cátions e desses ânions ou desses eletrólitos, né, no nosso concreto? Por exemplo, o cálcio
altera as reações de hidratação. Óbvio, disponibilidade de cálcio significa formação de hidróxido de cálcio e significa influência direta na formação dos produtos de hidratação. Os álcalis, né, sódio, potássio e sulfatos, eles induzem uma expansão no nosso concreto. E, de fato, talvez a gente não deseje isso, né? A presença de cloro, de sulfetos e de nitratos, de sulfatos e de nitratos, eles podem também, de alguma forma, provocar corrosão das nossas armaduras, né? Principalmente o cloro aqui, que é o que a gente encontra muito presente nas nossas regiões costeiras, né? E outros carbonatos, né, de cálcio e de sódio, os carbonatos de cálcio e os bicarbonatos de sódio, numa concentração maior de que 1000 ppm, eles influenciam na pega e na resistência, conforme o tipo de cimento que eu estou utilizando, né? Então, por isso que é muito importante observar a compatibilidade do cimento com as substâncias prováveis que você pode ter em solução na água de amassamento que você está usando. Uma outra propriedade muito importante também nessas águas é o pH, né? Eventual presença de ácido nessa água aqui podem ser neutralizadas pelo cimento, desde que não sejam superiores a esse valor que estão aí, né? Por outro lado, também, substâncias orgânicas devem ser merecedoras da nossa atenção. Por exemplo, óleos minerais. E onde é que esses óleos minerais... Professor, como é que pode ter óleo mineral na água? Você pode, por exemplo, armazenar água num tambor que serviu de depósito de óleo há muito tempo e você pode produzir alguma parte dos seus concretos com essa água contaminada por óleo. Isso aí é um negócio que acontece muito facilmente. Bom, quando a concentração em massa desses óleos minerais é menor que 2%, eles não têm nenhuma influência sobre as propriedades mecânicas. Mas quando a concentração é superior a 2%, eles podem reduzir até 30% das propriedades mecânicas da sua matriz. Então é bom ficar atento a isso daí também. Bom, falamos ali dos óleos minerais e das substâncias orgânicas, né? A matéria orgânica. Olha só, ácidos úmicos ou hidratos de carbono, eles retardam a pega e não há um efeito deletério a longo prazo, né? O problema todo é que se você tem matéria orgânica ou algum tipo de ácido orgânico presente nessas águas, e você programa a retirada do escoramento, né, o que a gente chama de reescoramento, a retirada de parte do escoramento, num determinado tempo você não vai conseguir fazer isso porque você vai ter um problema aí de retardo na pega desses concretos, né? Um outro tipo de matéria orgânica é açúcar, de toda sorte, né? Pequenas concentrações da ordem de 0,03% a 0,1% em relação à massa de cimento reduzem bastante a pega e a resistência do concreto nas primeiras idades. Então, olha só, nós estamos falando de 0,03% a 0,1%. Então, isso é um negócio assim, é uma quantidade muito pequena. Nós estamos falando de quase nada de açúcar, né? Se você pegar aí 100 quilos de açúcar, você vai ter 10 gramas. 100 quilos de cimento, você vai ter 10 gramas de açúcar. Então, a quantidade realmente é muito, muito pequena. E eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, a gente usa açúcar como retardador de pega, você não tem nenhum retardador, você precisa retardar um tempo de pega de um concreto lá no seu canteiro de obra, você pode simplesmente usar o açúcar, né? Você vai conseguir um bom efeito e um efeito satisfatório como retardador. A gente usa muito isso em placas de concreto ou em peças de concreto sujeitas a gradientes térmicos, né? Por exemplo, a gente usa isso daí muito frequentemente em fogões de lenha, né? Eu tenho, por exemplo, fogões de lenha. Esses fogões de lenha, a gente vai construir um fogão de lenha ou um forno a lenha, vai fazer de concreto, a gente usa uma pequena concentração de açúcar para que aquele concreto tenha um retardo na pega e que mais reações de cimento aconteçam, de hidratação do cimento, aconteçam em tempos maiores, né? E esses tempos maiores significam maior estabilidade da massa, não surgimento de fissuras e de outras vantagens que vão ser muito interessantes quando a gente pensa em peças que vão estar sujeitas a gradiente de temperatura, né? E como é que essas substâncias orgânicas então poderiam ainda influenciar no nosso concreto, né?
Em função da concentração, né, elas podem provocar efeitos deletérios na pega e nas propriedades mecânicas do concreto. Ou seja, se eu passar muito dessa dosagem aqui, por exemplo, desse açúcar, eu posso ter um concreto que nunca endurece, né? Ele vai ficar sempre, para sempre, pegando sem resistência mecânica nenhuma, né? Uns outros elementos também que podem influenciar são os iodatos, os fosfatos, os sulfetos. No entanto, há uma discussão muito grande na bibliografia em relação à presença e aos teores e às ocorrências dessas substâncias orgânicas e inorgânicas na água de amassamento e seu efeito no concreto de cimento Portland, né? Essas substâncias inorgânicas, então, elas... acho que eu já falei isso aqui para vocês, né? Elas acabam influenciando as propriedades mecânicas e é preciso ter um pouco de atenção aqui em relação à sua disponibilidade e à forma com que ela se apresenta na água de amassamento, bem como seus limites. Gases dissolvidos, insignificante, considerando o limite de 2 a 15 ppm. Pô, mas como é que tipo de gás dissolvido eu posso ter na água? Existem regiões, por exemplo, principalmente em Minas, na região de Araxá, que existem águas sulfatadas, existem águas magnesianas, existem águas gasosas. E essas águas gasosas, elas têm incorporação de gás na sua própria fonte, na sua própria formação. Então, se você tiver uma quantidade de gás ali de 2 a 15 ppm, você pode ficar tranquilo que isso não vai fazer nenhum problema, não vai trazer nenhuma deficiência para o seu concreto. Tá bom? Em relação à água do mar. A água do mar é um negócio bem controverso, né? Uso, não uso, quando eu posso usar, será mesmo que eu uso a água do mar e tal? O que acontece é que na água do mar eu tenho 3,5% de sais dissolvidos. 78% desses sais são cloretos. Isso é um negócio muito importante. 15% são sulfatos de magnésio e o resto aí são outros sais. O grande problema é que os cloretos, eles reduzem a resistência, os cloretos aceleram os tempos de pega do nosso concreto e, de alguma forma, os sulfatos de magnésio influenciam na redução da resistência de pega, na resistência mecânica do concreto, né? Pode reduzir a resistência mecânica do nosso concreto de 8% até 15%. E qual que é o drama do cloreto? Pô, professor, mas acelerar a pega é legal. O drama do cloreto é que ele provoca corrosão nas armaduras. E aí, numa peça de concreto armado, eu posso ter problemas de durabilidade muito, muito precoces, né? Por outro lado ainda, esses cloretos e sulfatos são responsáveis pelo surgimento de eflorescências nos meus concretos. Então eu passo a ter uma peça de concreto toda manchada de branco, assim, esbranquiçada. Algumas fissuras podem surgir, lá de dentro saem uns materiais, assim, uns cristalizados. Isso realmente não é legal, né? Isso denota ou demonstra pouca durabilidade ou fragilidade das nossas peças. Bom, e qual seria então a influência da água do mar nesses nossos concretos? Bom, se for um concreto simples, qual o problema? Posso ter um cloretinho ali, esse cloretinho pode acelerar a pega, até bacana, eu libero ali um passeiozinho, uma calçada, um bloco de ancoragem do seu jet ski lá na praia, né? Não tem problema nenhum. O problema é quando eu começo a trabalhar com concreto armado. Tem uma referência de Coutinho que diz o seguinte: se o fator água-cimento for menor que 0,7, tá bom, pode meter bronca, vamos usar isso aí porque não tem problema com concreto armado. Eu não usaria. Embora Coutinho diga isso, eu não usaria mesmo. Agora, para um concreto simples, ok, joia. Podemos usar isso aí sem nenhum tipo de problema. A nossa NBR, a 6118, ela fixa então alguns limites, como a gente já tinha discutido lá atrás, né, para açúcar, cloreto, sulfatos, resíduos sólidos e matéria orgânica presentes na nossa água de amassamento, né? E os pontos mais destacados aqui pela 6118 é que essas substâncias podem influenciar os tempos de início e fim de pega, podem reduzir a resistência da argamassa, né, porque a influência aí está diretamente relacionada ao cimento, e as argamassas são areia, cimento e água, né, então essa água vai influenciar o cimento.
E uma outra coisa muito importante é que a gente tem que tomar muita atenção com a água de cura. Beleza, nós conversamos na aula anterior sobre cura, importância da cura, quando que a cura deve ser feita. Falamos inclusive sobre alguns tipos de cura que poderiam ser utilizados nos nossos concretos, né? Cura úmida, cura por imersão, cura por submersão, cura por aspersão, cura por barreiras de tecido, né? Mantas úmidas retendo água, enfim. Mas a água de cura também deve seguir os mesmos critérios que nós utilizamos para as águas de amassamento do concreto. Porque, veja bem, eu posso ter, por algum motivo, uma migração de algum percentual de água, dessa água de cura contaminada, pela superfície da minha peça de concreto, e ali eu posso depositar alguns agentes agressivos que no tempo podem degradar, sim, essa seção de concreto exposta a essa água utilizada aí com algum contaminante. Tá certo? Então a água de cura também deve seguir os mesmos padrões de qualidade para a água de amassamento. Bom, entendendo tudo de água, nós podemos começar então a falar sobre o nosso concreto no estado fresco. Uma das características mais importantes do concreto no estado fresco é a trabalhabilidade. Existem alguns conceitos, né, para a trabalhabilidade. O que mais me parece razoável é esse aqui da American Concrete Institute, que diz que a trabalhabilidade é a facilidade e a homogeneidade com que o concreto fresco pode ser manipulado desde a mistura até o acabamento. E aqui no meio a gente vê o lançamento desse concreto. Tá certo? A STM diz que a energia necessária para manipular o concreto fresco sem perda considerável da homogeneidade. Então esses dois são os conceitos trazidos para a gente pela STM e pela ACI, e que esse da ACI me parece mais razoável, assim, mais a nossa cara. Bom, a trabalhabilidade então ela é composta por dois parâmetros, fluidez e coesão. Falamos um pouquinho ali atrás, na aula anterior, sobre fluidez e coesão, e eu quero definir para você a fluidez como a facilidade que essa massa tem de se mover pelas formas e por entre as armaduras, né? E a coesão é a resistência à segregação e à exudação. Ainda falávamos na aula anterior ali sobre exudação, né? Na nossa aula síncrona, que a exudação era também encontrada nos textos em língua inglesa como sendo bleeding, como sendo aquela água que se perde, né? Que segrega, que foge das nossas matrizes de cimento Portland. E existem alguns fatores, né, que afetam de alguma forma a nossa trabalhabilidade. Primeiro, consumo de água, para mais ou para menos. Tipos de agregados. Pense, agregados mais cúbicos, né? Quando nós falávamos lá de agregado nas nossas aulas iniciais, nós dizíamos que o agregado graúdo ideal para a produção de concreto era um agregado que tinha um volume, um agregado que tinha uma forma volumétrica. Essa forma volumétrica é fantástica, porque é muito mais fácil rolar um volume, né, um cubo, uma esfera sobre um plano, do que rolar uma barra sobre um plano, uma barra prismática, por exemplo, sobre um plano, né? Então, ou uma placa sobre um plano. Então, essa variação tridimensional, essa configuração tridimensional, né, de volume é para nós muito mais interessante para os agregados. O consumo de cimento afeta a trabalhabilidade. Professor, mas como assim o consumo de cimento afeta a trabalhabilidade? O consumo de cimento está intrinsecamente ligado ao consumo de água pelo fator água-cimento, né? Então, para fatores água-cimento muito restritivos, quando eu preciso de alguma trabalhabilidade a mais, eu tenho sim aumento do consumo de cimento para que eu tenha maior disponibilidade de água e atendimento a esse fator água-cimento, né, como uma relação fixa. A relação agregado-cimento, isso também influencia a trabalhabilidade. Concretos com mais argamassa, por exemplo, são mais trabalháveis, né? Fluem melhor. Não vou nem falar de coesão, porque isso aqui é um aspecto intrínseco da nossa matriz, mas fluem melhor, tem mais facilidade para a mobilidade. E não poderíamos deixar de dizer as adições e os aditivos. Esses caras aqui sempre melhoram a trabalhabilidade
e esses caras aqui nem sempre melhoram a trabalhabilidade. Por isso que a gente sempre vai falar de adições e aditivos de forma consorciada. Muito bom. E por que então eu tenho que perseguir tanto esse parâmetro aqui, trabalhabilidade? Primeiro, peças de concreto aparente devem apresentar um acabamento perfeito. E se precisam ter um acabamento perfeito como esse que você está vendo aqui, ou como esse que você está vendo aqui, é muito importante, olha também, olha que pilar bem acabado, olha que viga bem acabada, peças, olha esse pilar aqui também, ó, digno de uma invejazinha. Então, peças em concreto aparente tem que ter um acabamento final impecável. Muitas vezes essas peças, essa estrutura aparente faz parte do design do seu edifício, né? Faz parte da estratégia arquitetônica, então a gente tem que atentar-nos para que esse material tenha mesmo uma boa, uma excelente qualidade e que com isso esse serviço, né, possa ser entregue aos arquitetos por nós, engenheiros civis, da forma com a qual ele foi especificado. Então a trabalhabilidade é para nós aqui um negócio muito importante. Um outro aspecto muito importante, agora do ponto de vista de execução, é que, olha só, eu tenho aqui seções densamente armadas. Olha as bitolas dos aços, né, das armaduras desse pilar. E olha aqui, em duas camadas, uma por cima, uma por baixo, uma por cima, e seções densamente armadas. Se eu não tiver uma trabalhabilidade adequada, eu não garanto de forma alguma o preenchimento de todo esse espaço aqui, de forma adequada. Então, quando eu lanço esse meu concreto aqui dentro, a gente deve, de forma muito efetiva, preencher todos os espaços, envolver todas as armaduras e criar uma peça única, monolítica, né? Para que as armaduras possam fazer o seu trabalho e de forma bem aderente e bem coesa ao nosso concreto de cimento Portland. Aqui nós temos duas informações muito importantes nessa figura, que são o seguinte: essa imagem mostra o uso, tá vendo aqui, por esse operador aqui e por esse operador, de vibradores de agulha. Tá vendo? Um vibrador de agulha aqui, um vibrador de agulha aqui. Um aspecto extremamente importante é que os vibradores nunca podem tocar as barras de aço, porque a vibração desse equipamento tocando a barra de aço faz a armadura vibrar e faz com que essa energia afaste os agregados miúdos e graúdos da região da barra. Eu fico ali então só com uma pasta de cimento Portland. E qual que é o inconveniente disso? Eu tenho uma perda na aderência entre a minha barra de aço e o meu concreto de cimento Portland. Então, de fato, esses vibradores, se fossem para ser usados aqui, eles teriam que ser usados na vertical, de modo que esses vibradores não tocassem as armaduras. Por outro lado, a gente pode observar aqui uma outra laje, né, nem tão densamente armada assim, mas que praticamente você não vê vibrador aqui, tá vendo? Você vê uma enxada ali, um espalhamento, então provavelmente esse concreto aqui pode ser um concreto autoadensável que está sendo lançado aqui e muito provavelmente não terá a necessidade de uso de vibradores, né? E a trabalhabilidade é também muito importante para que as bombas e as lanças consigam tirar o concreto lá de baixo do caminhão betoneira e trazer até aqui nesse nível para aplicação. E falando então em adensamento, eu quero conversar com você sobre a potência, sobre a qualidade do adensamento. Nós temos uma curva aqui que fala de resistência à compressão e fator água-cimento. E essas curvas são de resistência à compressão, né? Quanto maior é o meu fator água-cimento, então eu tenho um fator água-cimento aqui, uma resistência aqui, um fator água-cimento aqui, uma resistência aqui. Então perceba que quanto maior for o meu fator água-cimento, menor vai ser a minha resistência à compressão. Isso é fato. A gente precisa perseguir relações água-cimento adequadas. Pessoal, qual que é um número assim e tal? Olha só, se for fazer um concreto sem aditivos, 0,5 é um fator que te garante alguma qualidade. Se você for fazer um concreto com aditivos, 0,4 é um fator que te garante muita qualidade. Tá?
Então, isso aqui com aditivos e esse daqui sem aditivos. Tá? Beleza. Um concreto com fator água-cimento 0,4 e com aditivos, ele consome menos cimento Portland que o mesmo concreto com fator água-cimento 0,5, considerando o mesmo FCJ. Beleza? Então, é muito importante que você tenha isso em mente, porque sempre importante, sempre interessante baixar o fator água-cimento na presença de aditivos, para que se tenha o mesmo FCJ desses dois concretos, considerando ainda um menor consumo de cimento. Tá certo? Vamos lá. Te desafio a fazer uma letra mais bonita que essa aí. Bom, falamos então da relação água-cimento e da resistência à compressão. Vamos falar agora do adensamento. Olha só. Isso aqui, cara, são dois concretos com um adensamento ruim. Tá certo? Menos pontos, menos energia. Você perceba que para o mesmo fator água-cimento, vamos colocar aqui, a minha resistência à compressão varia conforme a minha qualidade do adensamento varia. Então, concretos melhor adensados, eles retornam para a gente melhor resistência à compressão. Então, vamos começar a juntar as coisas aí. Olha só. Reduzo o fator água-cimento com a utilização de aditivos, aumento a minha resistência à compressão. Beleza? Beleza. Então, eu já tenho um ganho de resistência aqui. Ótimo. Melhoro a minha qualidade do adensamento. Olha aqui, ó, adensamento mais ou menos, adensamento legal. Menor resistência à compressão, venho para cá com mais adensamento, maior resistência à compressão. Ora, se mexer na relação água-cimento, reduzir a relação água-cimento, na presença de aditivo, melhora o meu FCJ. Se um adensamento mais adequado, melhora o meu FCJ. Eu posso ter, isso eu estou falando em aumentar a resistência, tá certo? Do concreto. Eu posso manter esse adensamento mais enérgico, manter um fator água-cimento mais baixo na presença de aditivo, reduzir o consumo de cimento e manter o meu FCJ dentro dos limites de projeto. Por que eu preciso entregar um concreto mais resistente do que o projeto está me pedindo? Eu não preciso disso. Eu preciso entregar um projeto um concreto com a resistência de projeto. E você vai aprender ali na frente a calcular isso. Olha, se eu posso entregar isso com a resistência de projeto, eu posso economizar cimento. E economizar cimento significa colocar dinheiro no seu negócio, que é construir edifício, com qualidade e com tecnologia. Então veja, aplicar tecnologia pode trazer lucros para o seu negócio. Então sempre aposte na tecnologia e lembre-se que para fazer todo esse raciocínio aqui, você precisou trazer todos os conhecimentos que você, teóricos que você obteve ou que você veio adquirindo ao longo desse curso, sobre cimento, sobre aditivo, sobre tipos de agregados, sobre tipo de cura. Isso tudo é teoria. A teoria que te dá dinheiro, a prática te faz economizar tempo, mas não te dá dinheiro, porque você fica repetindo coisas sem saber o que você está fazendo. Mas a teoria te faz adiantar, te faz andar para frente de forma adiantada. Pensa nisso. Vamos voltar então a falar lá de trabalhabilidade, quando a gente estava falando sobre fluidez e coesão. Beleza. Nós falamos que alguns fatores também podem influenciar na trabalhabilidade, para mais ou para menos. Falamos de cimento, né? Falamos de água, falamos de aditivos e tal. E a nossa NBR ela traz para a gente também uma outra definição de trabalhabilidade, que é aptidão ao uso sem perda da homogeneidade. Esse conceito aqui, aptidão ao uso sem perda da homogeneidade, está bem relacionada ao cimento Portland, não é isso? Nós temos lá os tempos de pega, né? Os tempos de início de pega, os tempos de fim de pega. Então, perder a homogeneidade significa avançar por aqui. Opa! Então significa dizer que trabalhabilidade é a disponibilidade do concreto que o concreto oferece para você antes dos tempos de início e fim de pega. Tá certo? Então, existem dois tipos de fatores, internos e externos, que influenciam na trabalhabilidade. Os fatores internos, olha só, que estão relacionados
aos materiais que você utilizou para produzir o seu concreto. Então nós temos consistência, dimensionamento do traço, granulometria, forma dos grãos e aditivos ou adições. Então está relacionado ao projeto e aos materiais que você está utilizando, tá certo? E os fatores externos, eles estão relacionados ao tipo de mistura, ao tipo de transporte, ao tipo de lançamento e as dimensões das minhas peças concretadas e o tipo de armação que eu tenho lá. Se elas são normalmente armadas, se elas são subarmadas, se elas são superarmadas, tá? Em relação à consistência, está claro para nós aqui, né? Nós já até conversamos sobre isso, relação água-cimento ou teor água-materiais secos. No projeto do traço, a proporção cimento-agregados é muito importante. A granulometria também, a forma dos grãos também é um fator interno que influencia na trabalhabilidade. E nós já falamos também que os aditivos e as adições são esses caras aí que fazem essa diferença. Bom, e como é que eu faço então para determinar a minha trabalhabilidade? Para concretos convencionais, o teste mais comum que a gente tem é o slump test. Está aqui, ó. Né? Esse teste ele determina a consistência do meu concreto a partir do abatimento do tronco de cônico. Então, eu acho que eu já falei isso com você na última aula, né? Eu moldo um corpo de prova, aqui dá para ver melhor, né? O operador pisando sobre as orelhas do molde tronco cônico, né? Aquele funil aqui em cima para carregamento, e ele fazendo a compactação aqui das 3 camadas de concreto lançadas, né? Esse concreto acabou de chegar lá do caminhão betoneira, ou saiu ali da minha betoneira do canteiro de obras. Daí então eu tiro os pés da orelha, faço a retirada, e essa retirada tem que ser contínua, assim, lenta e contínua e uniforme, tá? Faço a retirada, vejo o abatimento do meu corpo de prova e tiro a medida aqui, ó. Né? A medida é feita com uma diferença do meu corpo de prova abatido e da altura da minha forma tronco cônica. Né? Do lado de cá você tem uma visão um pouco melhor dessa estrutura e a medida você vai fazer aqui. Aqui você vê lá os moldes, né? Você tem aqui o molde tronco cônico, o funil, eu já te mostrei numa aula anterior, mas é esse daqui. E aqui nós temos então as barras de compactação. Numa sequência, né, coloco a primeira camada, faço a moldagem da primeira camada perfeitamente. Venho aqui, coloco a segunda camada, faço a moldagem da segunda camada. Perceba que a minha haste, quando eu estou compactando a segunda camada, ela se limita só a essa seção. Eu não devo descer com a massa, com a barra até essa minha camada aqui de baixo, para que eu não tenha compactações diferentes em áreas diferentes, né, em seções diferentes. Por fim, eu venho aqui, ó, tá vendo? Concreto a minha terceira e última camada, faço de novo a compactação. Perceba também que a haste se limita só a essa seção, né, eu não tenho interferência da haste nessas outras seções aqui de baixo. Faço o arrasamento do meu corpo de prova, faço a retirada do molde e faço a leitura. Essa leitura aqui em milímetros é o nosso valor de slump. Tá certo? Muito bom. Agora, quando eu faço esse teste slump, o meu corpo de prova ele pode demonstrar alguns tipos de abatimento, né? Quando ele abate bonitinho assim, ó, que nem o abatimento, que nem esse abatimento que você está vendo aqui, que nem esse abatimento que você está vendo aqui, que nem esse abatimento, tá vendo? Tá vendo aqui a imagem? Você não vê marca de segregação, você vê argamassa bem simples, um defeitinho aqui, mas dá compactação. Mas você vê que a estrutura, a textura desse concreto aqui está perfeita e esse molde abateu-se como um todo, como nesse daqui também. Então esse é o abatimento verdadeiro, né? Esse traço tracejado que você está vendo aqui, ó, esse traço tracejado que você está vendo aqui é a forma e essa diferença aqui, ó, medida em milímetros, 25, 50, 100, 120, 150, 125, 225, é de fato o abatimento. Agora, o seu corpo de prova ele tem que abater todo bonitão, assim, ó, todo mundo junto, aqui em cima eu tenho que ter uma superfície mais ou menos plana. Quando esse corpo de prova abate com a forma parecida com essa aqui, eu tenho um desmoronamento dessa parte, eu tenho um concreto mal dimensionado, ou um corpo de prova mal moldado, mas na maioria das vezes é um concreto mal dimensionado. Então ele não tem coesão, né? Ele está cisalhando, ele está segregando, então a consistência dele não está adequada.
E quando eu tenho desagregação, eu tenho também, óbvio, problemas no meu corpo de prova, né? Tenho problemas na dosagem e essa dosagem então precisa ser corrigida. E aí você deve estar se perguntando assim, e para que eu vou usar? O que me interessa esse negócio de slump? Bom, primeiro o seguinte, a gente escolhe a consistência do concreto em função do tipo de elemento estrutural que eu vou produzir, tá certo? Isso é muito importante. Se eu vou fazer uma laje, se eu vou fazer uma viga, se eu vou fazer um pilar, se eu vou fazer uma parede de fundação, uma sapata, um tubulão. Se essa minha estrutura for pouco armada, tá vendo aqui, ó, o slump varia muito pouco, né? Eu tenho um slump aqui variando de 60 mais ou menos 10, ou seja, de 50 a 70 milímetros. Agora, se essa peça for muito armada, perceba que eu tenho slumps menores para lajes e para vigas, e tenho slumps um pouco maiores, né, para paredes armadas e para pilares de edifício. Para sapatas também eu tenho um aumento desse valor de slump, mas ainda é alguma coisa parecida com meus slumps de laje, né? Para concreto bombeado, então, eu tenho aqui um abatimento entre 70 e 100 milímetros aproximadamente, né? Isso é o número que a gente precisa perseguir, porque para o bombeamento as coisas têm que funcionar dessa forma. Muito bom. Esse número que eu mostrei para vocês aqui é da NBR, né, da normalização brasileira, e aqui estão os limites para ACI, né, que é American Concrete Institute. Bom, o que nós temos aqui? Os tipos de construção: parede de fundação, sapata, viga, pilar, pavimentos e lajes ou concreto massa. Mais ou menos o que a gente viu lá na NBR. Só que aí, os caras na ACI, eles criam uma faixa que varia de 25 milímetros até 100 milímetros, né, considerando vigas e paredes armadas ou pilares de edifício. E depois 75 milímetros se for paredes de fundações armadas ou sapatas não armadas ou mesmo caixões, 75 para lajes e 50 para concreto massa. Tá? E aí o seguinte, esse limite mínimo aqui de compactação, esse limite mínimo de abatimento, ele é muito utilizado considerando que você não precisa de vibração, tá certo? Então assim, qual tipo de vibração que você vai usar? Qual ferramenta que você vai usar para essa vibração? São vibradores de agulha? Qual a potência desse vibrador? São vibradores de placa? Então, no mínimo 25 de abatimento, preciso de mais energia de vibração, perdoe. 75 de abatimento, preciso de menos energia de vibração. Então é muito importante associar, aqui a ACI faz essa consolidação, associar a energia de vibração ao slump que você vai utilizar. Né? Vamos para frente. Uma outra forma de medir também esse slump test é agora não mais pelo abatimento, mas sim pelo escorregamento. Quando a gente estava falando lá de aditivos plastificantes e superplastificantes, eu mostrei para vocês lá a mesa de Graff. Né? A mesa de Graff é um slump test onde, ao invés de medirmos o abatimento do corpo de prova, a gente mede o tempo que ele leva para escoar até aqui, ou até onde ele escoa dado determinado tempo, que na maioria das vezes, se eu não estiver enganado, é um T50. Tá certo? Bom, quando eu preciso determinar o espalhamento, ou seja, para concretos bombeados, isso aqui é extremamente importante, e para concretos altadensáveis, isso aqui também é extremamente importante. Tá certo. Então, entendemos lá, vimos quais são as técnicas utilizadas, né, para que a gente possa mensurar, né, a trabalhabilidade dos nossos concretos convencionais, e aí acabei dando uma dica para vocês ali como determinar a consistência, a trabalhabilidade de concretos bombeáveis, né, ou concretos com autoadensáveis. E agora nós vamos falar finalmente de algumas propriedades que a gente tem que fazer de tudo para cercá-las de toda forma possível. Né? Bom, a primeira delas, e talvez a mais importante, é a exudação. A exudação é o contrário da retenção de água. Então, tudo que a gente não quer no concreto é exudação, porque a gente quer manter essa água lá dentro do concreto para que essa água sirva de catalisador para todas as nossas reações de endurecimento e de hidratação dos grãos de cimento,
e formação dos nossos silicatos hidratados de cálcio, né? Bom, a exudação, então, é a tendência da água de amassamento vir à superfície do concreto recém-lançado. Forma-se uma nata e formam-se também filmes sobre os agregados e as armaduras. Olha que coisa interessante. Se eu tiver, dentro da minha matriz de cimento Portland, um agregado, e esse agregado tiver envolvido por uma... Normalmente esses filmes de água se formam por baixo, assim, tá? Esse aqui é o nosso agregado. Se ele estiver envolvido por um filme de água aqui, perceba que nessa região eu tenho uma zona de má aderência do agregado e do concreto. E isso é péssimo para a qualidade do meu concreto, tá certo? Isso é péssimo. Parte dessa água que veio exudando parou aqui, parte subiu, né, e foi parar lá na superfície do meu concreto. Agora, se isso é ruim para os agregados, imagina esse efeito aqui nas suas barras de aço do tipo CA50. Né? Isso aqui é extremamente danoso porque eu vou ter falhas de aderência no meu concreto. Bom, os concretos leves, então, como a gente já tinha adiantado, tem uma massa específica da ordem de 900 e 1.800 kg por metro cúbico, considerando aqueles que ainda podem ser estruturais. Os concretos normais de 2.300 a 2.500 e os concretos pesados 3.700. Bom, pessoal, esse é o primeiro módulo dessa nossa aula sobre concretos. Daqui a pouquinho a gente volta com o módulo 2 ou o módulo 3 para finalizar esse conteúdo, onde a gente vai falar sobre as propriedades do concreto no estado endurecido. Tá bom? Muito obrigado a vocês e até o próximo módulo. Tchau, tchau.